Meus irmãos, a jornada de José rumo ao seu destino. Nós estamos ministrando uma série de palavras acerca de José, do sonho ao destino. E o que temos ensinado aqui é que cada um de nós tem um sonho recebido da parte de Deus. Cada um de nós tem um destino. Cada um de nós tem uma promessa. Mas para que José fosse capaz de cumprir o seu destino, ele teve que passar por certos testes que Deus usou para edificar o seu caráter. Do sonho de José até o seu destino, pelo menos 10 testes ele vivenciou. O teste do poço, o teste da pureza, o teste do poder, o teste do propósito, entre outros. Nós iniciamos semana passada a falar sobre o teste do propósito e Deus me deu uma direção muito clara que a gente não tinha que ter terminado no domingo passado. Então, se você está aqui pela primeira vez e vai ouvir essa ministração, eu te indico você a ouvir pelo menos a ministração do domingo anterior, porque ela será uma conexão e você vai entender melhor o que será ministrado hoje aqui. Hoje eu tenho uma missão de ajudar vocês a entender qual é o seu propósito e que testes você precisará vencer para que você viva esse propósito. Nós iniciamos essa compreensão partindo da identidade, porque você nunca desfrutará do seu destino se você não for curado em sua identidade. Você nunca fluirá no propósito que Deus tem para a sua vida se você não tiver plenamente uma consciência de quem você é, não o que seus pais disseram que você é, não que suas dores disseram que você é, não que suas perdas disseram que você é, não o apelido que você recebeu, não. Você só viverá o seu destino se você tiver uma identidade plenamente clara, curada, vibrante. José nos ensina que seu destino foi vivido plenamente. Por quê? Porque ele tinha a certeza de quem ele era. José certa vez disse em Gênesis 45, dos versos 3 a 8, eu sou José. Foi assim que José se apresentou aos seus irmãos. Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, eu estou lendo Gênesis 45, dos versos 3 a 8, que eles não conseguiram responder-lhe. Chegue mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disseram, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Que forte, queridos. José manifestou um homem com uma identidade curada. José não culpou, José perdoou, ele não justificou-se, ele simplesmente se apresentou. José tinha consciência que Deus o criou à sua imagem e semelhança e que Deus era com ele. José sabia quem ele era. E dissemos então semana passada que você deve tomar posse de quem você é em Cristo. Muito se fala, muito se ensina, e está aí as ciências para estudar cada vez mais a mente humana, o coração do ser humano. Cada vez mais se multiplicam as faculdades que dão
possibilidades de você entender mais o ser humano. Os filósofos, os historiadores, os pastores, os coaches, está todo mundo querendo entender quem sou eu, porque de fato a nossa geração vive uma crise de identidade. A nossa luta, irmãos, já não é mais para dizer para algumas pessoas menos, você se acha demais. Não, a nossa geração é para dizer mais, cara, você se acha de menos. O grande desafio como gestor, como pastor, como empreendedor, como um pai, não é mais dizer menos, você é muito orgulhoso. Não, a nossa geração é a geração que não acredita mais nela mesma, que desistiu dos seus próprios sonhos, que pensa menos de si do que convém. Nós estamos lidando com essa realidade. O que é isso? Pessoas com identidade não curada, não posicionada. Eu não sei, eu não consigo falar, eu não vou alcançar. Todo o tempo estamos rodeados com pessoas que pensam menos de si. Por isso, o nosso remédio, a nossa solução para os irmãos não é outra a não ser: receba a sua identidade cristocêntrica. E nós apresentamos aqui uma lista enorme de vários nomes do que Deus pensa sobre você. E eu espero sinceramente que você tenha trazido à memória essa semana, porque se você não lembrar todos os dias quem você é, alguém vai lembrar quem você não é. Se você não trouxer à memória todos os dias quem você é em Cristo, todos os dias você ouvirá alguma palavra, alguém te vendendo alguma coisa, te trazendo uma sensação de escassez. E como eu tenho definido aqui na Casa Viva, sabe o que é pecado para mim? É você andar insatisfeito. Todo pecado precisa de um cenário de insatisfação. Todo pecado precisa de um ambiente de falta. Você não tem, porque você não conquista. Você não pensa como eu penso mais, eu penso melhor. Por que você está pensando desse jeito? Você não é. Por que você não faz isso para conquistar o tempo todo, irmãos? Estamos sendo lembrados pela mídia, pela sociedade, que você não tem, que você não pode, que você não é, e que para você ter, para você poder, você tem que comprar, você tem que se provar. Olha que loucura nós chegamos à loucura de querer provar para o nosso cônjuge, de provar para o nosso líder. A gente quer provar para as pessoas que andam com a gente, que a gente é, que a gente tem, que a gente pode. Olha que loucura. Sabe por quê? Porque ainda não fomos curados na nossa identidade. Mas nós somos e seremos dia por dia curados na nossa identidade. Ei, meu irmão, você é livre do julgamento da minha opinião. Guarda essa frase, que você deverá usá-la mais vezes na sua célula, na sua família, na sua vizinhança. Eu não sei o que ele pensa. Você é livre do julgo da minha opinião. Mas será o que é que meu pai está pensando? O que é que meu pastor está pensando? O que é que meu esposo está pensando? Você é livre do julgo da minha opinião. Você é o que Jesus diz que você é. Você tem o que Jesus diz que você tem. Você será o que Jesus diz que você será. E nada vai impedir isso, porque você tem uma identidade de filho, de discípulo, de ovelha, de amigo, de servo, de um vaso, de um ramo. Você é livre, você é vencedor. E tudo isso, irmãos, é apenas um descortinar de coisas que viveremos ainda mais profundamente como igreja, porque se tem um valor que eu tenho orado, e nós daremos passos mais profundos como igreja.
nós seremos uma igreja saudável. Porque, irmãos, Jesus pede para a gente amar a todos e a gente está comprometido com essa verdade, amém? Mas como é difícil andar com quem não quer ser curado, não é verdade? Como é difícil andar com quem não está disposto a se olhar. Então, você é um filho amado, você é um discípulo, você é uma ovelha de um bom pastor. Se você não resolver a sua identidade em Cristo, você vai dar problema nessa terra. Você vai dar problema para o seu síndico. Você vai dar trabalho para o seu líder, para o seu gestor. Por quê? Porque você não está curado. Você não entende que há momentos na sua vida que, como ramo, Deus está te podando. E quando Deus estiver te podando, você não vai entrar em crise de fé. Por quê? Porque o agricultor sabe o que está fazendo com você. No final de tudo, ele quer colher muitos frutos. Logo, nem todo sofrimento que passamos é o fim, é determinismo. Está fazendo sentido, irmãos? Dado a relevância bíblica, espiritual, relacional, emocional e social, o tema identidade que nós ministramos domingo passado e o que a palavra tem a nos dizer, de modo a criar raízes, ela precisa ser aprofundada, porque estar com a nossa identidade firmada em Cristo é fundamental para você encontrar o seu propósito. Porque somente aquele que nos criou nos conhece o suficiente para preencher os vazios da nossa alma. Somente a voz do Pai nos dizendo: este é meu filho amado em quem está a minha alegria, é suficiente para você encarar os desertos. Lembra que Jesus foi para o deserto logo depois que ele ouviu a voz do Pai? Sabe por que a gente se perde no deserto? Uma indicação é que você ainda não entendeu quem você é. Filho amado vai para deserto. Filho amado é conduzido para passar por tentações. Mas ele me fará vencer todos os testes, porque eu não vivo por mim mesmo. Eu vivo com uma nova identidade. É fato, irmãos, que muitos de nós estamos tentando encontrar o nosso significado e o nosso valor na opinião das pessoas, nos esquecendo que Deus nos criou para Ele, para a glória dEle. Por isso que viver dependendo da voz do passado, viver dependendo da voz das pessoas, nos mantém longe do propósito de Deus. Sempre que nós estamos preocupados demais com o que as pessoas pensam sobre nós, tendemos a esquecer o que Deus pensa sobre nós. Então, não é possível sermos aprovados no teste do propósito se a gente não resolver a nossa identidade. Eu te estimulo, leia um livro sobre isso. Nós já estamos preparando uma série de ministrações sobre identidade na nossa igreja. Isso precisa ser um valor, irmãos, senão a gente não vai voar, senão a gente não vai evoluir. Eu não me conformo de você ser o mesmo daqui a um ano. Seu casamento não pode estar nesse nível daqui a um ano, não pode. Tem crises no seu casamento que o problema não está no casamento, o problema está em você. E que o casamento é só uma manifestação, é que a igreja é só uma expressão de um problema que está aqui dentro. Ninguém conseguirá levar todas as suas cargas, apenas algumas. Então,
Algumas pessoas, inclusive desigrejadas, que lançam um rótulo com a igreja que não ama, que não cuida. Será mesmo, irmãos? Será mesmo que essa mesma pessoa quis que o pastor resolvesse algo que ela nunca se posicionou para resolver? É por isso que pessoas deixam suas famílias, porque não decidiram encarar o problema que está aqui dentro. Porque quando nós somos curados, tudo em volta muda, irmãos. Isso é o avivamento de um odre novo que a gente precisa. É um avivamento de identidade. Perceba e discirna o mover de Deus ao redor do mundo. Deus está adornando uma noiva. Se Jesus de verdade está perto de vir, Ele virá buscar uma noiva mais curada, mais preparada, cheia do Espírito Santo, mas cheia de compreensão, cheia da palavra e do conhecimento, mas com as expectativas aplainadas, entende? Então, eu quero compartilhar, irmãos, na história de José, o que José precisou vencer para encontrar o seu propósito. Primeira coisa, creia que você já recebeu uma vida com propósito. Você precisa crer que Ele tem um propósito para a sua vida. Se você não crê nisso, não dá nem para começar a conversa. E a razão por que você tem um propósito é porque você foi criado por um Deus de propósito. Deus não criou nada sem propósito, queridos. Eclesiastes 3:1, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tudo que Deus criou tem um para quê. Tudo que Deus faz tem um para quê. E eu sempre lhe dou essa instrução. Se você não gosta de riscar sua Bíblia, eu entendo, eu compreendo. No passado alguém dizia para mim que isso era pecado. Meu Deus, não faz isso com a Bíblia, né? Não, irmãos, eu acho um bom motivo para comprar uma nova Bíblia. É quando a minha está rabiscada mesmo. Então sabe uma coisa que eu sempre faço? Sempre que eu acho na Bíblia, a fim de quê? Para quê? Eu marco. Sabe por quê? Porque vem já já um propósito. Já já vai se manifestar todo esse sofrimento, toda essa luta que está sendo vivenciado aqui, seja na vida de José ou na vida de qualquer pessoa. Amados, tudo foi feito com propósito. Cada animal, cada planta, cada árvore, tudo tem um propósito, inclusive você. Deus tem um propósito e Ele quer que você descubra qual é o seu. Você já entende que o seu intelecto, a sua habilidade, o seu talento, os seus dons é dado por Deus? Ou você acha que você conquistou? Eu lembro no dia que meu pai chegou com uma sanfona em casa. E naquele dia eu me apaixonei pela sanfona. E naquele dia eu agarrei a sanfona do meu pai e fiquei por horas, eu não larguei. Eu não deixei meu pai brincar com o brinquedo dele no primeiro dia que ele chegou em casa. Porque a música me encontrou naquele dia. 3 anos depois eu já era músico profissional e já estava tocando na maior rede de banda de forró do Brasil na época, chamado Mastruz com Leite. Muito cedo. Eu posso dizer que eu que conquistei isso, irmãos. Eu recebi esse dom de Deus. Eu recebi de Deus um ouvido dos céus. Eu escuto. Deus me deu uma capacidade, um talento. Na primeira vez que eu comecei a tocar um louvor, era recém-convertido, com 15 anos de idade, Deus já começou a me dar canções. Irmãos, eu não sabia nem o que era compor.
Nunca tinha ouvido uma regra para se compor. Nos primeiros dias da minha conversão, apaixonado por Jesus, eu peguei meu teclado e comecei a compor. Sabe o que aconteceu? Uma moça que trabalhava lá em casa como diarista, ela ficou possessa. O demônio se apoderou dela e ela saiu e bateu na porta do meu quarto e mandou eu calar minha boca, senão ia quebrar a minha cara e meu teclado. Olha como eu lembro de tudo, que foi tão impactante aquilo. Então, aquela experiência, Deus começou a me dar sinais de que a música nas mãos do Orlando não é para emocionar, é um instrumento de adoração, um instrumento de libertação. E eu comecei a perceber que isso vinha de Deus. Dá para entender, irmãos? Dá para entender porque de vez em quando eu estou em um hospital, eu estou em um velório tocando. Eu sempre compartilho com alguns que eu sou chamado para tocar sanfona em alguns velórios. E é uma situação bem difícil para mim, porque o falecido havia dito para a família que ele não queria ninguém chorando no velório dele. Como é que faz isso, irmãos? Aí, para tentar amenizar a situação, chama um sanfoneiro. E aí, souberam que tem um sanfoneiro que toca a música de Jesus e que algo acontece. E eu estou lá no hospital, ou no velório, porque tudo que eu recebi não vem de mim, vem dele mesmo. Você já entendeu isso? Ele o projetou para um papel especial e você nunca será verdadeiramente feliz se você não viver no propósito que Deus tem para você. Não há felicidade longe do propósito. Quando, contudo, você descobre o seu propósito e você começa a cumprir, a sua vida assume uma nova vibração, uma nova emoção, uma nova prioridade, uma nova escolha, porque gente que vive com senso de propósito é gente apaixonada. É só pensar no dia que você estava com o propósito de casar com aquela garota. Meu amigo, você viajava, você fazia coisas que tu nunca fez na vida. Por quê? Porque quem tem propósito é criativo, quem tem propósito é apaixonado, quem tem propósito não fica dando desculpas. Creia, meu irmão, você não é um acidente, mas você é parte de um plano eterno de Deus, e Deus deseja que você viva o propósito da sua vida para além das suas realizações pessoais, para além da sua felicidade, para além da sua construção de sua carreira, porque você foi feito por um Deus de propósito. E a primeira coisa que você precisa saber hoje é crer que você recebeu uma vida com propósito, porque o teu Deus é um Deus de propósito. E qual é o propósito supremo do ser humano? Guarde isso: viver para a glória de Deus. Qual é o propósito supremo de toda a criação? Viver para a glória de Deus. Isso está confirmado em Romanos 11:36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Deus nos criou para a sua glória. Portanto, é o nosso propósito viver para a glória de Deus. Talvez você se anime mais a ser um crente que dá glória a Deus. Glória a Deus. Não tem que ser só da boca para fora. Glória a Deus. E quando nós sabemos isso, irmãos, que vivemos para a glória de Deus, porque o Espírito Santo vai nos revelando, é para a glória dele. Pastor, mas eu não entendo tudo. Seja bem-vindo, não é para entender, é para mergulhar. Você quer entender o mar? Ou você quer mergulhar? Você quer estudar o mar? Ou você quer desfrutar de tudo que o mar tem para você? Creia que você tem um propósito. E o propósito supremo de todo ser humano é glorificar a Deus. Gosto da definição do pastor e teólogo John Piper, quando ele diz: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele.
Deus é mais glorificado na sua vida quando você coloca toda a sua expectativa, sua esperança nele. Por isso que a insatisfação te leva para longe do propósito de Deus, porque ser para a glória de Deus, viver para a glória de Deus, é estar satisfeito nele. Eu não consigo esperar o tempo das coisas. Dependa do tempo de Deus. Seja satisfeito no tempo de Deus e você viverá o propósito de Deus. Não, mas eu quero viver do meu jeito, das minhas coisas. Tudo bem, Ele vai te respeitar, Ele te deu livre-arbítrio e Ele vai até te ajudar quando tu quebrar a cara. Ele vai até te dizer: filho amado, estou aqui de novo para estender as mãos, vamos junto, porque o nosso Deus é especialista em recomeços. Irmãos, mas você quer viver a vida toda de recomeço? Está na hora de avançar, né, queridos? Está na hora de criar raízes na identidade e fluir no propósito que Ele tem para a nossa vida, amém? A compreensão correta de tudo começa em Deus. Isaías 43, versos 6 e 7 vai dizer: trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória. Os criei para a minha glória. Esse é o propósito supremo do ser humano: viver para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, diz 1 Coríntios 10, 31, fazei tudo para a glória de Deus. É ser para a glória de Deus, pensar para a glória de Deus, fazer tudo para a glória de Deus, como diz Filipenses 4:8. Agora, tudo que for nobre, que for justo, que for puro, que for amável, se houver algo digno de louvor sobre essas coisas, pensem nessas coisas, porque tudo é para a glória de Deus. Você jamais, querido, entenderá a necessidade de conversão se você não souber porque Deus nos criou. Ele nos criou à sua imagem. Sabe por quê? Porque Ele quer difundir a sua glória na terra. E porque Deus quis deixar que você refletisse a sua glória na terra, eu não sei, porque é um grande mistério, mas eu poderia chamar isso de graça, de misericórdia, de amor. O que você fez, Orlando, para merecer tudo isso? Não fiz nada, é graça mesmo, é misericórdia. Então, amado, você quer saber como viver para a glória de Deus? Se você já entendeu que o propósito último, único do ser humano é viver para a glória de Deus, você não quer saber não como viver? Há um homem de Deus chamado Rick Warren, um pastor muito bem sucedido. Ele escreveu um livro chamado Uma Vida com Propósito. E sabe que a nossa igreja decidiu ministrar um curso na nossa escola do discípulo sobre este livro? Ele condensou no seu livro uma resposta profunda, irmãos, bíblica e clara. Ele apresentou aqui 5 propósitos pela qual você foi criado, e essa é a forma de como você viverá para a glória de Deus: adoração, comunhão, maturidade, serviço e missão. Entendemos ser tão importante você compreender como viver com propósito, queridos, que nós decidimos oferecer esse curso que começou semana passada. Eu queria te estimular, ainda dá tempo, faz parte. Você não pode desenvolver seus projetos pessoais se você não centralizar Cristo na sua identidade e no seu propósito, irmãos. Isso é um diferencial para quem é de Jesus. Isso é o que nos torna distintos de outros. É saber que eu não faço as coisas para ganhar dinheiro, eu faço as coisas por um senso de propósito. Então, a primeira coisa que você precisa entender para passar no teste do propósito: creia que você recebeu uma vida com propósito e você não pode escolher viver sem ela. Tudo tem um para quê.
Segunda coisa para você passar no teste do propósito: entenda que Deus está no controle do seu processo. Entenda que Deus está no controle do seu processo. Irmãos, essa foi uma das maiores verdades que José entendeu e que você precisa entender. Que Deus estava no controle, independente do que os irmãos fizeram com ele. Lembre-se, a única pessoa que pode impedir você de alcançar o seu destino é você mesmo. Porque ninguém tem mais controle sobre a sua vida do que você mesmo. Olha o que José disse aos seus irmãos: não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para, circula o para, foi para a finalidade salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Vocês só me promoveram. José entendeu, irmãos, em última instância, que Deus estava no comando. Por isso ele foi capaz de crer que Deus estava trabalhando mesmo nas circunstâncias que eram terrivelmente dolorosas e injustas. Porque embora os atos dos seus irmãos o tivessem feito sofrer, José acreditava que Deus ainda estava no controle. E por crer nisso, ele conseguiu ver a mão de Deus no poço. Ele conseguiu ver a mão de Deus quando ele foi vendido. Ele conseguiu ver a mão de Deus quando ele foi esquecido. E ele repete aos seus irmãos: mas Deus me enviou. Deus me enviou à frente de vocês. Ei, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Irmãos, eu estou tentando trazer a ênfase do propósito, porque próximo domingo será o teste do perdão. E é muito profunda essa mensagem. E nós vamos convidar uma mulher de Deus para ministrar, até em honra ao Dia das Mães. O nosso louvor será ministrado por uma mulher. E nós teremos um culto para lembrar as mulheres que a gente as ama, que a gente se importa com elas, e que Deus vai ministrar sobre o perdão. Mas não é sobre o perdão que eu quero trazer a ênfase. 3 vezes José declarou que Deus estava no controle do destino dele. Por isso seus irmãos não precisavam ficar aflitos nem chateados. Irmãos, infelizmente há muitos que acreditam que nunca mais serão capazes de fazer o que Deus os chamou para fazer, por culpar alguém, culpar um passado, culpar aquela pessoa que fez isso com você ou deixou de fazer isso com você. Muitos estão dizendo que foram os pais, o chefe, um líder abusivo. Enfim, nós optamos pela culpabilidade e nós vamos deixar esse vírus maldito que destrói a nossa vida. Nós não andaremos na culpa, porque, aliás, uma das identidades que Deus nos deu está na palavra de Deus. Ele nos fez inculpáveis e livres de toda acusação. Mas por que a gente se utiliza tanto da culpa? Mães se culpam por não conseguirem cuidar dos seus filhos como deveria. Passa a vida toda culpando, se julgando, se martirizando, como se você fosse a salvadora da pátria. Não, você tem que apresentar o Salvador Jesus para ele se decepcionar logo com você, para ele entender que tem alguém que é sobre ele, sobre ela, e que você vai estar nesse caminho, nessa jornada da imperfeição, mas que você vai andar dia após dia sendo humilde, sendo puro, sendo alguém que depende de Deus, entende? Para de querer se mostrar com esse espírito messiânico, seja no seu casamento, seja no seu ministério. Você erra, e é estranho você não reconhecer que você erra. É estranho você se apresentar perfeito o tempo todo. Não cola mais não, queridos. A nossa geração já entendeu, está mais esperta. E graças a Deus, que para mim isso é liberdade. Você não engana mais não. Todo mundo tem dor. Todo mundo aqui tem um vício. Todo mundo aqui tem um mau hábito. Todos nesse lugar têm uma ferida. Tem um trauma. Não é o que fizeram com você,
é o que você está fazendo com o que fizeram com você. Será que você pode ter você é tão posicionado na sua identidade, você é tão curado, que você tem um ambiente para confessar, um ambiente para se vulnerabilizar? Eu tenho um dó de gente que não é vulnerável, gente, porque vive uma lasqueira doida, emocional, de tentar se parentar perfeitos, inclusive mães aos filhos. Não, talvez o que você precisa é encontrar um ambiente de graça. Irmãos, eu quero tanto ver a Casa Viva sendo um lugar de graça. Isso é coisa de igreja madura, queridos. Julgamento não tem espaço nessa igreja. Culpa não tem espaço nessa igreja. Não começa pela verdade, começa pela graça. Ele veio cheio de graça e verdade, Jesus que deu a ordem. Então primeiro a gente abraça e depois muda no caminho, entende? Longe de ser uma conivência, não, porque somos uma igreja sedenta, uma igreja que ora, que jejua. Deus vai trazer as imperfeições para a superfície, para tratar, e não para condenar. Nenhuma pessoa pode impedir o destino que Ele tem para a sua vida, se você confiar que Ele está no processo da sua vida. Eu sonhei com a igreja Casa Viva no ano de 2013. A visão dessa igreja foi em 2013. Mas só em 2022 Deus disse: você está pronto. Chegou o tempo. Eu queria antes, irmãos. Eu bati na porta, eu insisti, eu orei, eu desisti. Aconteceu de tudo. Mas hoje eu posso olhar para trás e dizendo assim: obrigado, Jesus. Eu tinha que ter ido para o Mato Grosso, irmãos. Fazia parte do meu destino profético. Fazia parte do meu destino. Eu fui chamado para servir, para liderar, para fazer uma igreja se organizar na sua gestão, no seu processo de crescimento. Eu fui treinar líderes, fui treinar pastores. Sabe o que eu estou começando a entender 3 anos depois? Cara, Deus não me levou para eu servir a eles, não. Deus me levou para me tratar. E de quebra, Deus usou a minha vida, minhas dons, habilidades, imperfeições, para ser uma bênção naquele estado. Mas Deus estava preparando para que em 2023, oficialmente, 10 anos depois, essa igreja se tornasse uma realidade com essência, com raízes, com história, com identidade, irmãos. Tem pessoas nesse auditório que me conhecem há mais de 20 anos. Podem afirmar e confirmar que eu sou um desesperado por Jesus, que eu acredito naquilo que eu prego, que eu acredito naquilo que eu oro. E como aconteceu alguns domingos atrás, em um dos momentos de oração que fizemos aqui, porque a gente valoriza a qualidade da oração dentro de um culto. Uma irmã foi curada aqui, e Deus foi tão bondoso comigo que a irmã é da nossa célula, e ela compartilhou na nossa célula de uma cura que ela recebeu nesse lugar, e esteve na noite do Fluir dando testemunho aqui. Eita, pastor, nem estava no culto, nem fui na sua célula, nem na noite do Fluir. O problema é teu. Mas um dia você vai ouvir de novo. Um dia você vai ouvir. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus continua liberando graça. Deus continua derramando unção. Deus está absolutamente no controle da sua vida, da minha vida. Ei, meu irmão, Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Terceiro e último, você quer viver para a glória de Deus? Primeiro, creia que você recebeu uma vida com propósito. Deus te deu, é muito pessoal, é muito único, e o que eu refriso aqui para os irmãos é: você precisa viver para a glória de Deus. Faça um exame.
O dinheiro que Deus te dá é para a glória de Deus? Os filhos que você tem é para a glória de Deus? O trabalho que você tem é para a glória de Deus? O seu casamento é para a glória de Deus? Se sim, quando foi a última vez que Jesus sentou à mesa do seu casamento? Qual foi a última vez que você ministrou a vida dos seus filhos? Qual foi a última vez que você fez algo por Cristo porque Ele falou com você? Ou qual foi a última vez que você deixou de fazer algo porque Cristo disse que era tempo de parar? Viva para a glória de Deus, porque esse é o principal propósito do ser humano. E segundo, entenda que nos seus processos da vida Deus está no controle. Não desconfia de Deus. Ele está contigo. Não diminui o agir dele. Ele está com você. Confia nele, porque confiança é coisa de identidade curada. Só um filho confia. Lembra? Quem é filho confia. Você está confiando em Deus? Não, pastor, não confio em nada. Então repense se você é filho. Ninguém pode te julgar sobre isso. Avalie-se. Terceiro, descubra o seu dom espiritual. Irmãos, é difícil ministrar um tema tão profundo em uma ministração de 1 hora, certo? Mas sabe uma coisa que conforta meu coração? Esses momentos aqui é para te animar, é te inspirar, é para te dizer assim, rapaz, eu preciso comprar esse livro hoje. A gente até tem algumas unidades para vender para você. Já facilitamos para você. Se quiser, me procura no final do culto, que a gente tem algumas unidades aqui, tá certo? Descubra o seu dom. Irmãos, uma chave importante para você entender o seu propósito é você descobrir os seus dons. Descobrir os dons que Deus te deu pode te ajudar e facilitar o teu processo em seu destino. Porque quando José chegou no Egito, ele tinha na sua bagagem alguns sonhos que Deus tinha lhe dado e que parecia cada vez mais impossíveis acontecer. Preste atenção. Deus te deu algo e parece impossível acontecer, mas ao começar a trabalhar como escravo, pastor, mas eu não tenho certeza se eu vou fazer a coisa certa. Não, José começou a trabalhar como escravo. O problema é que você quer ter certeza. Ei, queridão, amada do Senhor, com Jesus não tem certeza não, tem confiança. Não, deixa eu ver se está tudo claro. Não tem clareza não. Ele descobriu que não tinha apenas sonhos. Sabe como é que José descobriu os seus dons? Sendo vendido. Trabalhando, servindo. Ele só descobriu que interpretava sonhos quando ele foi provocado. Como é que você vai saber se você tem um dom de cura? Quando você começar a orar pelas pessoas com fé, ministrando cura sobre elas. Caso contrário, irmãos, você nunca saberá se você tem um dom de cura. Como é que ele soube que ele tinha o dom de administração? Como é que José sabia que tinha o dom do serviço, o dom de liderança? Quando ele se submeteu aos processos, confiando que Deus estava conduzindo. Esses dons impulsionaram a vida dele, irmãos, do sonho ao destino. Você já descobriu o seu dom espiritual? Você sabia que existem testes que podem ajudar você no seu dom? E vale a pena você entender. Na palavra de Deus, há basicamente 3 categorias de dons: os dons do Espírito Santo, os dons da manifestação do Espírito Santo, o dom de realizações, os dons ministeriais. Está lá em 1 Coríntios 12, está lá em Efésios 4, está lá em Romanos capítulo 12. E é importante você entender que o nosso dom é para usar para a glória de Deus. E agora tem um segundo passo, para a edificação do próximo. Dons
é para a glória de Deus e para a edificação do próximo. Então quero ler Romanos 12 rapidamente, dos versos 4 a 8, Romanos 12, dos versos 4 a 8, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é para contribuir, que contribua generosamente. Se é para exercer liderança, que exerça com zelo. Se é para mostrar misericórdia, que ofereça com alegria. Paulo diz que assim como o nosso corpo tem diferentes partes, cada um de nós tem uma função nesse corpo. Nenhuma das partes do corpo físico tem o mesmo propósito, irmãos. Nós temos como indivíduos, cada um aqui tem um propósito específico para começar a servir no corpo de Cristo, a partir do corpo de Cristo, porque se nós não descobrimos esse propósito, nós podemos estar atrapalhando o fluir do corpo de Cristo. O corpo de Cristo estará perdendo uma parte importante se você não se posicionar. Paulo aqui em Romanos menciona 7 dons, só que tem mais 9 em 1 Coríntios, tem mais 5 em Efésios 4, e nós queremos te apresentar esses dons. José tinha alguns dons, o dom de profecia, por exemplo, aí segundo o texto, se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. É alguém que deseja motivar alguém, alinhar alguém a conhecer a Deus, a amar a Deus, a servir a Deus, a ajudar a igreja a viver conforme a vontade de Deus. Que dom maravilhoso! O dom de servir, se o seu dom é servir, sirva. Eu acho lindo esse texto, porque ele está dizendo assim, se o seu dom é servir, que coisa linda, glória a Deus, né, irmãos? Não, vai embora servir. Está parado por quê? Dom parado é problema. Dom parado, você atrai coisas que não é bacana para a sua vida, porque Deus não te criou para você dizer para Ele quando você quer servir. Eu acho muita ousadia, certo? Desculpa, eu acho muita ousadia de alguns crentes. Não, eu não quero servir agora. Eu disse, meu Deus. Depois vem uma tempestade e não sabe por quê, porque Deus mandou ir para Nínive. Não, mas eu quero ir para Tarsis. Tá bom. Aí na sua embarcação começa a ter vendavais, e quem está perto de você começa a ter vendavais. Deixa eu te dizer, tem lutas que você tem na sua casa, é só porque você não está posicionado no seu dom, porque Deus te deu uma ordem. Se o teu dom é servir, sirva. Se é dar ânimo, não é para orar, não, é para dar ânimo. Ei, vem cá, eu quero conversar com você, vamos tomar um café. Rapaz, eu estou percebendo que você não está legal, que você está cabisbaixo. Ora por mim, irmão. Não oro não, quero é conversar com você, porque esse é seu dom. Deixa eu te dizer uma coisa, vem cá, tem uma palavra de Deus para você. Se o seu dom é ensino, ensine. Não, pastor, eu preciso me preparar melhor. Ô, irmãos, sendo vulnerável com vocês, estou começando a ter raiva dessa palavra. Você não se preparou para casar e casou. Você não se preparou para ter filho e teve. Você não se preparou para ter o segundo filho e teve. Você nunca está preparado. Porque é no percurso que Deus vai nos preparando. Irmãos, essa semana, uma pessoa disse assim para mim, Orlando, eu preciso de você para orar por alguém que está numa situação bem difícil. Eu disse, amém. Eu vou orar, mas eu queria que você fosse visitar essa pessoa. Eu disse, tá bom, eu vou visitar essa pessoa. E eu já comecei as conversas para começar a ir nesse lugar para visitar um homem. E naquele convite, o Espírito Santo falou assim ao meu coração, Orlando, tem pessoas que só vai ouvir de Jesus quando amigos apresentarem ele a Jesus. Alguém lembra daquela palavra que eu ministrei sobre o paralítico sendo levado pelos 4 amigos? Pois é.
Só que nessa semana Deus falou algo tão profundo no meu coração. Eu disse assim: Orlando, o milagre nem sempre começa com quem precisa, o milagre começa com quem se importa. Eu disse: tome. Pois é, Orlando, tem uma pessoa clamando, esperando por você. Mas o milagre não começa com quem precisa, o milagre começa com quem se importa. Se você não se importar, não tem milagre, irmãos. Mas se você se importar com alguém, o milagre está prestes a acontecer. Se o seu dom é contribuir, contribua. Se o seu dom de liderar, lidere com zelo, irmãos. Todas as vezes que você se posicionar em seus dons, você vai incomodar o inferno. Só que você incomoda a gente parada também, tá? Até aqui, eu tenho buscado ser um líder zeloso. E eu sou zeloso com alguns detalhes que ninguém é. E claro, Deus deu para mim. E ainda como sendo pastor dessa igreja, eu serei zeloso. Às vezes nem fazendo o que eu gostaria de fazer. Mas porque um líder que carrega um dom de liderança, porque nem todo líder tem um dom de liderança, mas um líder é uma pessoa orientada para influenciar as pessoas a atingirem seus propósitos. Eu só me sinto realizado quando eu vejo alguém cumprindo seus propósitos. Eu não me sinto realizado quando eu vejo que alguém ficou mais leve. É legal, que bom que você está mais leve. Mas, meu amigo, e aí? Qual é o resultado disso? Seu casamento mudou mesmo depois desse aconselhamento? Porque se só trouxe um alívio para o seu coração, eu fiquei quieto. Não, cara. Eu quero ver você mudando. O teu casamento tem que mudar, a tua vida devocional tem que mudar. Você precisa mudar diante de Deus. Você está orando, e aí Deus está respondendo? Está ainda não, pois eu estou contigo nessa, até Deus responder. Porque eu não estou assim, uau, o cara está orando 3 horas por dia. Não estou tão feliz porque você está 3 horas. Eu estou feliz porque Deus ouviu tua oração. Ah, meu amigo, isso é coisa de líder que tem um dom de liderança. O resultado tem que chegar. Você consegue identificar qual é o seu dom? Se eu perguntasse para você hoje, eu vou passar um papelzinho, escreve aí os teus primeiros 3 dons mais fortes. Você saberia escrever com convicção? Se você não sabe, talvez esse seja um bom caminho que eu vou te dar agora. Quarta-feira que vem, mesmo que você não consiga fazer o curso todo, nós vamos aplicar um teste de dons para te ajudar a descobrir seus dons. Você é meu convidado, toda a igreja, quarta-feira que vem. A semana passada eu ministrei a aula 1 e 2 do curso, para que abríssemos uma janela, para que você entenda qual é o seu dom, porque se você descobrir o seu dom, preste atenção, irmãos, não sou eu que vou te dar a resposta, é um teste que usará a dinâmica das 3 listas de dons, 12 dons em Coríntios, 7 dons em Romanos, 5 dons em Efésios, e esse teste tem uma ciência, que ele vai te ajudar fazendo muitas perguntas. Por isso você vai ter que vir com caneta, nós vamos te entregar um papel, você vai vir com tranquilidade para responder, e nós vamos te dar uma luz aqui, inclusive com resultado, te orientando quais seriam os melhores ministérios para você servir. Mas não é restrito à Casa Viva, é para você servir aonde Deus te colocar. Você é meu convidado, quarta-feira, 8 horas, teste de dom, porque se você fluir no seu dom, meu amigo, ninguém vai te segurar. E como é bom ser ministrado por alguém que tem o dom, que sabe o que está fazendo. Pastor, pensei que meu dom era cantar. Onde está na Bíblia que cantar é dom, pelo amor de Deus? Não, gente, o meu dom não é cantar, esse é meu talento. É porque eu sou cheio do Espírito Santo, é porque Deus me deu dons associados, que quando eu decido cantar só para a glória de Deus, Ele usa a minha música para oferecer um resultado no sobrenatural. Mas cantar não é dom. E quais são os dons, pastor? Vem quarta-feira, ou então lê a Bíblia. Está lá em Romanos capítulo 12, acabei de ler 7 deles, vou te apresentar todos eles, e você vai entender que Deus dá dons a homens, e Deus dá a homens dons.
Eita, entendi, não foi nada agora. Vem quarta-feira que tu vai entender. Mas eu vou te explicar isso porque é muito importante. Efésios, irmãos, não são dons que Deus dá à igreja. São homens, dons que Deus dá à igreja. Homens, mulheres, certo? Pessoas que são como dons. Uns para apóstolos. Então Deus dá apóstolos à igreja. Ai, pastor, nem gosto desse assunto, nem acredito em apóstolo, está perdendo a bênção. Porque foi Deus que descreveu na palavra dele. Então existe homens com dons apostólicos. E sabe de uma coisa? Eu creio e quero ver esses 5 dons fluindo na Casa Viva. Eu quero abençoar, reconhecer, validar, treinar, apoiar homens dons, homens profetas, com o dom profético. Existe sim. Ai, pastor, nem gosto desse negócio de profético, está perdendo, porque quando um profeta cheio da boca de Deus, cheio da palavra de Deus, abre a boca para você, meu irmão, há destino. Sabe o que Deus fez nessa janelinha de 2 anos e meio, lá no Mato Grosso? Uma imersão no mover profético e apostólico. Queridos, um dia eu fui como você também. Não, na minha igreja não tem apóstolo. Não, na Casa Viva vai ter. Não isso aí que você imagina que é a 4ª pessoa da Trindade. Alguns apóstolos que tem por aí. Não é assim não, está tudo errado. Homens com dons apostólicos. Até lá Deus vai ter que sarar a nossa identidade, amém? Porque quem não tem identidade curada não sabe lidar com poder, certo? Quem não está resolvido consigo mesmo não sabe se posicionar. Então Deus está sarando a nossa igreja, porque daqui um dia Deus vai levantar os profetas sadios com Bíblia, e não com loucura e imaginação. Profeta desequilibrado, louco, que diz o que quer, que não se controla, que fica gritando. Não, gente, com decência e ordem. Como é que a gente vai viver isso? Meu Deus, será que eu vou ter capacidade, Senhor, de como pastor ver tudo isso acontecendo, e eu mesmo vendo o milagre acontecendo? Meu Deus, o que vai acontecer? Coisas extraordinárias vão acontecer, sim, mas homens pastores, homens evangelistas, homens mestres, estou ansiando por isso, gente. Homens mestres serão professores na nossa escola do discípulo, para a gente ficar assim, meu Deus. E eu vou sentar também, vou dizer assim, uau, meu Deus, porque mestre não é meu dom. Entende? Eu sou um pregador, gente, eu não sou um mestre. Peno pra caramba para fazer um esboço desse. Passo dias e dias para fazer isso aqui que eu estou compartilhando com vocês. Por quê? Porque não é natural. O meu dom é pastorear. Me bota o dia todinho para cuidar de gente, ouvir gente, cuidar de gente, ouvir problema, aconselhar, exortar, puxar a orelha, puxar o pescoço, não, abençoar, orar, chorar. É isso aí. Eu sou pastor, eu não sou pastor mestre, eu não sou pastor evangelista, não sou um cara do impacto, entende? Mas está tudo bem, eu sou um pastor, porque Deus deu homens dons. Tá, mas também tem um dom de pastoreio. Você não precisa ser uma mulher dom, você precisa receber um dom você pode ter recebido o dom de pastoreio. Aí eu estou te perguntando, você está cuidando de quem? Pastora com P minúsculo. Se você não estiver posicionada, deixa eu te dizer, algumas coisas vão destravar na sua vida, e eu declaro isso com muita convicção, quando você começar a se posicionar no dom que Deus te deu. Aí você imagina esses dons somado com a visão da tua igreja, de onde Deus está te usando, somado com o teu ministério, lá na tua empresa. Meu Deus, vai ser lindo. Amém? Fica de pé. José fluiu no seu dom, querido. Mesmo sendo escravo, José se sentia motivado, capacitado para fazer bem feito o que Deus mandou ele fazer.
José não foi um administrador só porque era um bom gestor de finanças, ele tinha um dom de administração. E foi exatamente o que aconteceu com ele. O seu propósito estava conectado ao seu dom, e o uso do seu dom abriu caminho para o seu destino.